Olá, alunos do terceiro ano! Sejam muito bem-vindos à nossa aula da disciplina de matemática, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da subtração, só que agora nós vamos estudar com o recurso nas centenas. Na aula passada nós estudamos subtração com recursos nas dezenas, tá? No caso você vai poder acompanhar a nossa aula, pode e deve, pelo livro, nas páginas 138 até a 143, tudo bem? Então, livro apostos em mãos, abra na página 138, está aqui o nosso conteúdo, subtração, recurso nas centenas, para nós podermos começar o nosso conteúdo. Lembrando que hoje nós temos as aulas da disciplina de História e de Matemática. Se você já assistiu a aula de História, muito bem. Caso ainda não tenha estudado, quando finalizar a atividade aqui de Matemática, você deve assistir a aula de História. Então, mais uma vez, um bom dia a todos. A tia está com saudade. Desejo uma semana muito abençoada a todos. Que Deus proteja o lar de cada um de nós para que possamos estar juntos novamente o mais rápido possível. Então, vamos agora para o nosso momento de estudo, livros apostos, porque chegou a hora de estudar. Então, vamos lá começar a leitura do nosso texto, tudo bem? Bem, aqui nós temos um exemplo, tem uma imagem, tá? A gente não conseguiu colocar a imagem, mas acompanhe aqui no livro. Coloquei o comando e a fala do personagem. Então, vamos lá. Na página 138. A cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, e a cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, são dois importantes municípios do ponto de vista histórico para o nosso país, pois em suas férias de inverno, a família de Melissa queria conhecer nessas duas cidades os ricos prédios históricos e as igrejas e os museus. Primeiro foram até a cidade de Ouro Preto e depois partiram para Petrópolis. Durante a viagem, Melissa perguntou a seu pai se faltava muito para chegar. Veja o que ele respondeu. Aí na imagem eles estão em um carro, né? Olhe lá no seu livro. Eles estão em um carrinho e eles têm esse momento aqui de fala. Melissa quis perguntar aí ao pai, perguntou ao pai quanto faltava ainda para chegar em Petrópolis. E ele respondeu o seguinte: a distância de Ouro Preto até Petrópolis é de 337 quilômetros. Já percorremos 181, tá? Então, o que acontece aqui? Ele já deu uma ideia, né, inicial do quanto faltava aqui realmente para chegar aí até Petrópolis. Primeiro falou que foram percorridos 337 quilômetros e desses 337 quilômetros, eles já tinham percorrido 181. Então, nesse momento, nós vamos fazer o quê? Uma subtração para realmente descobrir aí quanto falta para eles chegarem até Petrópolis. Vamos lá? Com base no que seu pai disse, Melissa procurou calcular quantos quilômetros faltavam para chegar a Petrópolis. Para isso, deveria resolver a seguinte subtração: 337 menos 181. Então, subtração com centenas aqui, né? Então, você vai ter que prestar bastante atenção. Na aula passada, nós fizemos subtrações com dezenas. Então, a tendência é ir aumentando realmente as ordens, tá? No caso, já estamos na terceira ordem. Mas repare que, nessa subtração, não conseguimos retirar 8 dezenas de 3 dezenas. Mais uma vez, se repete aquela situação de você ter um número maior no subtraindo do que no minuendo, né? O minuendo é o primeiro elemento que aparece. No caso, fica complicado realmente retirar esse valor, né? Tirar 8 de 3, pois sabemos que 3 é menor do que 8. Então, gera-se uma situação onde nós vamos ter que fazer as chamadas reservas, né? As trocas, empréstimos também conhecidos, de valores. Então, isso requer muita atenção, porque você pode facilmente se confundir e errar a questão em si. Mas não é difícil, é só uma questão realmente de atenção, tudo bem? Que o 6 está um pouquinho afastado, esse 6 era para estar aqui embaixo das unidades, tá? Do 1 e do 7, aqui um pouquinho afastado. Então, aqui, mas repare que nessa subtração não conseguimos retirar 8 dezenas de 3 dezenas. Então, o que fazer nesse momento, né? Onde você não consegue retirar? Nós vamos verificar isso através do uso do material dourado, primeiro, para depois através de cálculos, tudo bem? Observe como podemos efetuar esse cálculo utilizando as peças do material dourado e, posteriormente, o algoritmo da subtração. Você deverá reparar que a ideia é muito parecida com o recurso nas dezenas.
Então, a lógica aqui é a mesma, tá? Esse processo aí de você pegar um material dourado, pegar uma peça e substituir por outras peças que representem o mesmo valor, ainda será utilizado nesse momento, tá? Só que agora envolvendo as centenas. Então, que valor eu tenho aqui? Eu tenho 3 centenas, 3 dezenas e 8, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Então, eu tenho 337, né? Que é o valor. Então, o que acontece aqui? E ele está representado através do material dourado. Só que para esse cálculo, eu preciso fazer essa transformação das peças, né? Pegar uma peça e transformá-la através de outras peças, mas utilizando ali a mesma quantidade. Então, o que acontece? Observe bem, 337 é o que nós temos nesse quadro. Primeiro passo, você vai transformar uma centena em 10 barras. Então, observe que está até aqui destacado que uma centena aqui vai se transformar em 10 barrinhas, ou seja, em 10 barras que representam cada uma 10 unidades. Então, ele foi acrescentado. Você vai retirar aí essa centena do grupo aqui das centenas, você vai tirar aqui a placa e você vai transformar em 10 barras. Ou seja, você vai trazer aqui para as dezenas, porque já ocorreu esse processo de reserva, de empréstimo, de transição de um valor para outro local, da centena para a dezena, né? Que como a dezena só tinha 3 dezenas, ou só tinha 30, para você poder tirar o 8, não tinha como tirar o 8 de 3. Então, você precisa pedir emprestado, você precisa retirar da centena uma dezena, no caso, uma centena, transformar essa centena, tá, em barras de dezenas para que se encaixe aqui nas dezenas. Observe que nada mudou com as unidades, tudo bem? Aqui. Riscamos o que será subtraído, tá? Então, já temos aqui o seguinte. Já foi retirado, né, a centena e colocado lá para as dezenas. E agora nós vamos retirar o valor que realmente foi percorrido, que foi de 181, né? Então, nós vamos tirar uma centena, agora na nossa continha, vamos tirar uma placa que representa 100. Nós vamos tirar aí 8 barras, representando cada uma dezena. E vamos tirar da unidade apenas uma, porque o valor que eu estou retirando de 337, eu vou retirar 181. Então, observe, eu vou tirar uma centena, 8 dezenas e apenas uma unidade. E o que resta é o resultado da minha conta. Então, portanto, sobraram uma centena, 5 dezenas e 6 unidades. Isto é o valor de 156. Portanto, falta percorrer 156 quilômetros para chegar a Petrópolis. Observe, a partir do momento que você faz esses risquinhos, você consegue observar o que sobra, tá, nesse momento. Então, se você fosse representar com desenhos, você ia colocar no valor abaixo lá do resultado. No caso, no resto a diferença, você iria colocar apenas uma placa representando uma centena, iria colocar aí 5 dezenas e 6 unidades na sua resposta. Observe aí que foi necessário realmente essa transformação, porque não tínhamos aí como retirar 8 de 3. Então, precisou ser feita essa reserva e essa transformação. Lembrando que você pode fazer isso, sim, tanto nas adições como nas subtrações com o material dourado. É uma boa maneira de visualização, de você conseguir ver e observar o processo de um outro ângulo que não apenas através de um cálculo ali, envolvendo apenas números, tudo bem? E temos agora o nosso exercício de aplicação, porque chega a hora de colocar em prática o nosso conhecimento, né? Então, aqui, na primeira questão, nós temos o seguinte. No texto sobre a viagem de Melissa e sua família a Petrópolis, mostramos como se faz a subtração com o uso de peças de material dourado. A ideia é muito parecida com o recurso nas dezenas. Com um colega, no caso, infelizmente, vocês não vão ter esse momento de com o colega, né? Vocês estão em casa, vão ter que fazer sozinhos. Refaçam o cálculo feito com peças de material dourado, mas agora representando com o algoritmo. Ou seja, em vez de ser com material dourado, você vai fazer com números. Pense em como será realizado o registro, ou seja, como você vai montar a sua continha. Depois de resolverem, conversem com as duplas e com o professor sobre o raciocínio usado e verificado também aqui na situação. Gente, o nosso exercício de aplicação,
Ele começa na página 140. Então, basicamente, o que você vai ter que fazer nessa primeira questão é a continha que nós fizemos anteriormente. Só que utilizando agora algoritmos, ou seja, números, e não mais com material dourado. Então, você vai fazer a continha 337 menos 181. Você vai armar a continha mesmo com números, tá? Os algoritmos, monta ali toda a subtração certinha, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Não tem mistério, tudo bem? Vai montar a nossa continha, na verdade, nós já até sabemos o resultado, né? Devido ao uso do material dourado. Mas, no caso, eu quero que você coloque aí, preste muita atenção nas reservas, nos valores que vão ser passados de uma ordem para outra. Então, preste muita atenção para não se confundir. Por exemplo, o 3, que foi retirado ali um valor, no caso, uma dezena, você vai ter que fazer um risquinho nele, colocar o número 2 para não esquecer que ele se transformou agora em 2. Todos esses detalhes que vocês já sabem, que são muito importantes, que eu vivo falando da importância, para que vocês não se confundam. Faça uma continha bem alinhada, bem certinho, porque muitas vezes o que faz o aluno se confundir na questão é a organização da questão, tá? Se a questão não estiver bem organizada, você pode se confundir facilmente. Mas vamos lá que essa continha aqui vai ser fácil. 337 menos 181. Monte aí sua continha e depois me mande. Segunda questão. O recolhimento de material reciclável, como papel, plástico e vidro, é muito importante para a preservação do meio ambiente. Sabendo disso, alguns moradores do prédio em que Tiago mora separaram todo o material que pode ser reciclado. Na semana passada, separaram 256 kg desse material. Nesta semana, mais moradores começaram a participar e, com isso, foram separados 348 kg. De quantos quilogramas foi o aumento de uma semana para a outra? Então, nesse momento, você vai fazer sim uma subtração, você vai organizar aqui no espaço indicado, você vai colocar lá o 348 menos o 256 e vai buscar o resultado, né? De quanto foi o aumento, né? Qual foi a diferença, justamente, trabalhando aí essa questão de resto diferença, né? Então, você vai observar aí através do seu cálculo, através de números, você não precisa fazer o desenho do material dourado, que valor falta ainda, tá? Que valor, no caso, foi aumentado, tá? Desculpe. Né? De 348 menos 256. Então, não é difícil, é só uma questão de atenção e estruturar a conta bem feita. Resolva as subtrações usando o recurso nas centenas. Então, eu tenho aqui a minha letra A, B, C e D, tá? São 4 cálculos aí de subtração, onde você vai ter os espaços indicados. Na sua folha, na página 141, você tem os espaços. Cada continha tem um espacinho para você fazer. Você não vai fazer o material dourado, você vai fazer realmente o cálculo, tudo bem? Então, você vai montar a sua continha, tudo certinho, né? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. E vai fazer aí os cálculos, né? E chegar ao resultado. Se você ficar com dúvida, você pode mandar depois a foto para mim, para verificar se você conseguiu aí alcançar o resultado correto. Já na quarta questão, a nossa quarta questão nos diz o seguinte: o museu está sendo reformado e, para isso, as peças expostas em diversas salas precisam ser retiradas, para que os pedreiros possam trabalhar. Em uma das salas, há vários objetos pequenos, tá? Expostos em grandes prateleiras. Um funcionário retirou 85 peças das 219. Então, quantas peças ele ainda deve retirar? Então, mais uma situação, né, onde vamos utilizar a subtração para chegar ao nosso resultado. No caso, o que vai acontecer aqui? Você vai fazer o seguinte cálculo, né, 219 menos 85. Então, preste muita atenção que não estamos subtraindo aí 2 centenas. Estamos subtraindo uma centena, né, uma unidade, no caso, uma dezena de uma centena, né, que é 219, tem 3 algoritmos aí, e 85. Então, não se confunda na hora de montar a continha, deixe muito bem estruturado, porque nesse caso não ficará nenhum valor aí embaixo do valor 2, do 200, porque o outro valor é 85. Ainda tem muito aluno se confundindo nesse momento, tá? Não colocando os valores no lugar correto, e isso vai fazer com que você se atrapalhe, que você erre a conta.
Então, é mais uma questão, muitas vezes, de organização. Lembrando também que vai haver esse empréstimo. Afinal, como é que você vai poder retirar 8 de 1, né? Então, o número 1, a dezena 1 do valor 219 vai precisar aí de recurso, né, na centena. Então, vai buscar um recurso na centena, ou seja, vai pedir emprestado aí esse valor a mais na centena, que vai pedir aí uma dezena. Então, vai haver toda uma modificação. 2, que representa a centena, não vai ser mais 2. 1 não vai ser mais 1. Então, você tem que ter ali o cuidado, porque vai ser aumentado em valores, diminuído valores. Então, você tem que anotar o número que perdeu alguma quantidade, você vai ter que fazer um risquinho e anotar do lado que valor agora ele se transformou. Aquele que recebeu, que valor agora ele se tornou, para conseguir fazer o seu cálculo aí com bastante cuidado, com bastante atenção, tudo bem? Não é difícil, são 4 questões aí que eu acredito que vocês têm total capacidade de conseguir fazer aí tranquilamente, são só sobre subtração. Ao contrário da aula passada, a única coisa que mudou agora foi apenas o acréscimo da centena, né? Tudo que vocês estão fazendo aqui, vocês já fizeram só que com dezenas. Agora vocês estão fazendo com centenas. Futuramente, unidades de milhar. Mas calma que ainda tem um tempinho aí que vocês ainda vão poder se aperfeiçoar até chegarmos às unidades, né? Nas unidades de milhar. Mas não se preocupe que ainda falta um pouco de tempo ainda. Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Da disciplina de matemática. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode me procurar, estou à disposição. Sei que subtração às vezes gera aí um certo medo em vocês, mas não há nada demais, é só manter a calma, prestar muito atenção. Onde você fizer aí mudanças de transição de um número para outro local, anote tudo direitinho, tá? Faça o cálculo, não tem problema aí de se você errar uma ou outra questão, é normal no processo onde vocês estão. Então, por isso é muito importante que vocês mandem a foto para mim, caso vocês tenham ficado com dúvida, tá? Para verificar se está tudo correto, tenta manter tudo alinhadinho, né? Subtração não é um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário, mas requer atenção, tá? Então, nós já estudamos da subtração a nomenclatura, já estudamos reserva nas dezenas, reserva nas centenas. Então, nós estamos nos aprofundando no estudo da subtração. E vocês vão perceber que conforme a gente pratica, melhor fica, mais fácil fica, tá? Então, é uma questão de exercitar esse conhecimento agora. Então, a nossa atividade ela não é muito grande, ela é uma atividade mais leve, tem um exercício proposto depois, que é bem divertido, inclusive. Tá? Vocês vão exercitar mais ainda também, tem a página 182 e 183 aqui, que qualquer coisa vocês podem estar me procurando. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa estou à disposição, tudo bem? Então, beijo, uma excelente semana e um dia muito produtivo de estudo a todos, tudo bem? Beijo, até a próxima aula.